Mano, tu sabia que tu não produz carboidrato e tu tem uma necessidade de consumir esse composto orgânico porque ele é a principal fonte de energia? Eu fico surpreso por alguns alunos menosprezarem a importância da cadeia alimentar, que é um dos conteúdos de ecologia mais cobrados em prova de vestibular. Então eu espero com o vídeo de hoje, de uma vez por todas, esclarecer a importância desse ciclo e o quanto as questões ambientais, os problemas ambientais ou melhor, interferem nas cadeias alimentares e isso pode chegar até você, porque você depende de carboidratos, tá? Eu espero muito que você anote essas informações que eu vou estar passando aqui hoje. Eu não vou chamar de aula, mas nessa conversa que eu vou ter com vocês, para você entender de vez e despertar em você a habilidade e competência de entender a importância que é a cadeia alimentar. Então, o que seria a cadeia alimentar? Seria a transferência de energia através dos seres vivos. Essa energia nada mais é do que o carboidrato, que passa de um organismo para outro organismo. Mas, Patrick, qual é o organismo que produz o carboidrato para mim? Os vegetais, em se tratando de cadeias alimentares terrestres. Os vegetais são fundamentais, porque eles produzem a matéria orgânica. Mas eu não como o vegetal, eu não gosto do vegetal. Mas, meu filho, você se alimenta de algum componente, de algum organismo que comeu um vegetal. Outra coisa, alguns estudantes acham que vegetal é só as árvores, o capim, as florestas. Não, cara, o feijão, o arroz, a banana, a maçã, tudo isso que você come é vegetais e tem carboidrato em sua composição, que é muito importante para poder você utilizar esse composto na respiração celular ou na fermentação para você poder produzir o seu ATP, que de fato o ATP é a moeda energética. Então, em termo contextual, a cadeia alimentar é a relação entre matéria e energia que os seres vivos utilizam para sobreviver, ou seja, as relações necessárias para a busca de energia por meio da alimentação. De forma simplificada, pode-se classificar a cadeia alimentar a sequência de organismos que servem de alimento uns para os outros. Em última instância, o sol é fundamental para a ocorrência da cadeia alimentar, para a ocorrência da produção de carboidratos. Uma vez que lá na fotossíntese, na etapa clara da fotossíntese, a luz ela é importante para a fotólise da água, ou seja, a quebra da molécula da água. Você sabia que esse oxigênio que você respira, ele é produto da fotólise da água que acontece no processo de fotossíntese? Ou seja, quebra a molécula de água, que é formada por H2O, libera o oxigênio e esse hidrogênio proveniente da água vai estar compondo a matéria orgânica. Então, o hidrogênio necessário para a formação da glicose vem da água. Já na etapa fotoindependente da fotossíntese, é uma etapa que ocorre o ciclo de Calvin, onde ocorre a introdução do dióxido de carbono, que a planta assimila, dióxido de carbono formado por carbono e oxigênio. E o que acontece no ciclo de Calvin, na segunda etapa da fotossíntese? A união desse dióxido de carbono ao hidrogênio, formando a molécula C6H12O6, que é a glicose. Então perceba o quanto é importante o processo de fotossíntese para a cadeia alimentar, uma vez que é na fotossíntese que se produz o carboidrato a nível de glicose. E aqui você vê uma representação de uma cadeia alimentar. Os produtores são os organismos fotossintetizantes, ou seja, que produzem o carboidrato. Eu não coloquei ali plantas porque as algas também são fundamentais para cadeias alimentares aquáticas. Então, vegetais e algas são fotossintetizantes e produzem o carboidrato necessário para o corpo dela e para poder também, não exceder, né? Para poder ser consumido e acabar levando esse carboidrato para outros organismos. Por essa razão é que nós chamamos de produtores.
ou base da cadeia alimentar. Por que é a base? Porque eles produzem o carboidrato necessário. E eu tenho aqui os consumidores. O consumidor que come o produtor, eu tenho o consumidor que comeu, que consumiu aquele consumidor que comeu o produtor, e assim sucessivamente. E um dia todo mundo aqui morre. E essa matéria orgânica ela vai ser decomposta através aí de bactérias e fungos, aonde liberarão diversos elementos químicos e compostos orgânicos que a planta também poderá assimilar para poder ela acabar aí tendo um corpo sadio para poder executar o processo de fotossíntese. Então a cadeia alimentar literalmente é isso, a transferência de carboidratos ao longo do corpo dos organismos. Agora tem alguns detalhes que são fundamentais que eu quero que vocês entendam, tá? Aqui você vê junto comigo uma cadeia alimentar formada por 4 consumidores. Por que não tem mais consumidores? Isso porque a quantidade de carboidrato vai diminuindo de nível a nível, porque o organismo, quando produz, ele consome uma parte. Quando ele é consumido, o consumidor que comeu ele também vai consumir uma parte. Esse, quando é consumido por outro, não vai pegar o 100% do que ele comeu do vegetal, vai pegar o que está disponível. Então, a quantidade de carboidrato vai diminuindo de nível a nível. Só que nós não costumamos dizer quantidade de carboidrato, a gente costuma dizer quantidade de energia. Por essa razão é que a cadeia alimentar não pode ser muito longa, visto que a quantidade de energia vai diminuindo de nível a nível. E o que seria o nível? Seria o lugar que se encontra a energia. Então eu tenho o primeiro nível de energia, o segundo nível de energia, o terceiro nível de energia, o quarto e assim por diante, dependendo da cadeia alimentar, tá? Não confundam aqui nível de energia com consumidor. O primeiro nível de energia vai ser os produtores e assim vai seguir. Os consumidores, eles existem a partir do que consome o vegetal, que no caso é o consumidor primário. Então aqui você vê o consumidor primário, que é o grilo, o sapo é o consumidor secundário, porque está comendo o grilo, a cobra é o consumidor terciário, porque está comendo o sapo, e a águia é o consumidor quaternário, porque está consumindo a cobra. Então perceba que o produtor produziu o carboidrato, passou para o grilo, passou para o sapo, passou para a cobra e passou para a águia. E cada um deles consumiu uma parte desse carboidrato antes dele ser consumido por algum outro tipo de organismo. E claro, como eu falei agora há pouco, um dia todo mundo aqui morre, é decomposto, e fungos e bactérias e até alguns protozoários são fundamentais para reciclar essa matéria orgânica, para poder a planta acabar assimilando isso novamente, tá? Só que como toda e velha cadeia alimentar, ela é linear, ela é uma explicação linear de como acontece a transferência de energia entre organismos envolvidos nela. Só que, na verdade, dentro de um ecossistema, por exemplo, você não vai encontrar uma cadeia alimentar isolada, você vai encontrar uma teia alimentar. Ou seja, a águia ela não vai exercer só o papel de consumidor, por exemplo, quaternário. A águia pode comer o sapo. Se a águia comer o sapo, a águia vai ser consumidor terciário e não quaternário. A águia pode comer o grilo, de repente. Então, ela não vai ser consumidor quaternário, vai ser consumidor secundário. Então, a teia alimentar, ela esclarece isso de uma vez por todas, que existem várias fontes de energia para um mesmo organismo. Então, o sapo pode comer uma coisa, comer outra, e ele pode exercer diferentes tipos de tipos de consumidor, como também pode exercer diferentes tipos de nível trófico. Não é padrão, depende muito do que ele está comendo, tá? Agora, em uma cadeia alimentar específica, aqui, por exemplo, vegetal, grilo, sapo e cobra. Aqui eu tenho o primeiro nível de energia, que são os vegetais, o segundo nível de energia, que no caso aqui é o grilo, o terceiro nível é o sapo, o quarto nível é a cobra. Nível é uma coisa, consumidor é outra. Então você percebe aqui, no primeiro nível trófico, produzir uma quantidade de 100% de energia e o próprio vegetal consumiu uma parte. Então quanto foi que ficou disponível para o consumidor que se alimentar dele? 80%. Quando o grilo come o vegetal,
80% do que estava armazenado no vegetal vai para o grilo. Claro que esses valores aqui são só para você poder entender, tá? O grilo vai consumir uma parte, vai utilizar uma parte e outra parte vai ficar armazenada em seu corpo. E é essa parte que o sapo vai pegar. Patrick quer dizer então que o sapo vai comer o grilo e ele só tem 50% de energia no corpo dele todinho? Não, é referente a esse vegetal. Ele pode ter comido outras coisas, tá? Então aqui eu estou explicando uma cadeia alimentar, um sequenciamento específico de transferência de energia. Mas o grilo pode ter comido várias outras coisas e vai ter carboidratos provenientes de outras alimentações e de outros vegetais que ele comeu. Então, quando o sapo, como o grilo, pega esse 50% de energia, gasta uma parte e sobra outra parte. 20% que ficou no seu corpo armazenado. E a cobra vai, come o sapo, pega esses 20%, digamos que ela consumiu ele, então ficou 0% de energia disponível desse produtor aqui. Não quer dizer que aqui eu tenha um consumidor, um quinto consumidor que está comendo aqui a cobra que não vai pegar nada. Não vai pegar nada referente a esse vegetal, mas a cobra vai ter energia referente a outras coisas que ela acabou se alimentando. Por essa razão é que nós dizemos que a quantidade de energia vai diminuindo de nível a nível. Então, gente, cadeia alimentar é fundamental para a sinergia de um ecossistema. E eu espero de uma vez por todas que você tenha entendido isso. Você, quando come pão, carne, isso e aquilo, você também está exercendo um papel de consumidor. Agora, detalhe, quando você come, por exemplo, um pão com ovo, tá? Pão com ovo não, vou colocar um pão com carne. O pão é de origem vegetal, então tu está exercendo ali um papel de consumidor primário. Já quando tu come a carne do mesmo pão lá, a carne junto com o pão, no papel da carne tu não está exercendo papel de consumidor primário. Tu pode estar exercendo papel de consumidor, dependendo do tipo de carne, um consumidor secundário. Você vai ser um consumidor secundário. Se tu comeu algum organismo, alguma carne, ao qual esse predador não comeu o vegetal, comeu foi outra carne, tu pode exercer um papel de consumidor terciário. Então, são essas características que você tem que estar atento quando você vai estudar cadeia alimentar e fazer qualquer questão sobre cadeia alimentar, tá? Eu espero muito que você tenha entendido. Deixa teu like, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp dos teus amigos, tá? E se você é professor, compartilha aí com os seus alunos, tá? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!